Olá, pessoal, boa tarde. Bom, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse momento tão especial aqui de Belém. Esse evento fazendo parte disso, a gente queria imensamente o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica, onde estamos neste momento aqui em Belém, pela acolhida, está cedendo esse espaço para a gente esse momento. A gente veio apresentar, né, e gostaríamos também de agradecer para a nossa linda audiência que está aqui presente, de educadores maravilhosos do Pará, também para a nossa audiência que está assistindo online, né, lá de São Paulo, essa transmissão aí do LabDecom, da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicação e Artes. Estamos aqui, Mariana Menezes, cofundadora do Famílias pelo Clima, e coautora deste projeto que a gente vem apresentar aqui. Também Samantha Greg Proença, geógrafa, educadora, também autora da cartilha, e eu, Daniela Viana, que sou cientista ambiental, sou do Grupo Saúde Planetária Brasil da Universidade de São Paulo e voluntária também do Movimento Famílias pelo Clima. Então, a gente queria agradecer a todos, começar, porque a gente veio aqui apresentar essa cartilha, que é uma cartilha de educação climática, um guia prático voltado para pais e para educadores, que a gente fez como iniciativa do Famílias pelo Clima, em parceria com Escolas pelo Clima, e também com o Grupo Saúde Planetária Brasil da USP, e a gente vai mostrar um pouco disso. Mas antes disso, antes de passar a palavra para a Mari, para ela falar um pouco mais do Famílias, que foi onde essa semente germinou, eu queria falar que a gente está vindo aqui com um ponto de vista, digamos, sudestino. Nós estamos vindo daqui, essa cartilha ela foi imaginada, pensada, elaborada, de um ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a gente está falando desse ponto de vista de um território da região de São Paulo que é completamente desconectado da natureza, onde se acha que o leite vem da caixinha, que a água vem da torneira, e a gente perdeu essa conexão com a natureza, da qual todos nós somos parte. E a gente vem muito calçando, de alguma forma, sandálias de humildade, porque a gente não vem aqui trazer lições, a gente vem compartilhar algo que a gente produziu por lá e que nas nossas redes faz sentido, e a gente vem apresentar e perguntar para vocês se isso também faz sentido aqui ou não, e de alguma forma aprender com vocês, como vocês estando no coração da Amazônia, numa região onde nós temos toda uma tradição, onde começou a chover agora, e tem toda uma conexão, né, porque vocês estão na floresta, somos floresta de alguma forma, só que lá a gente esqueceu, e aqui ainda se lembra. Então a gente quer muito aprender com vocês, trabalhar essas questões, dessas ameaças todas que a gente está vivenciando na crise climática, estando aqui no território. A gente quer também fazer essa troca e aprender muito com vocês. E a gente vê, porque a gente sabe que em solo sagrado a gente entra de pés descalços. Então é dessa forma que a gente chega aqui para essa troca, mostrando uma experiência de lá e compartilhando e aprendendo com vocês aqui também. Então, isso veio pelo clima, e eu queria chamar a Mari, né, porque essa cartilha ela surgiu de uma reunião virtual de pessoas que estavam lá em prol do cuidado com os pais. Então, eu queria chamar a Mari para contar um pouco do Famílias também.
Pronto. A nossa cartilha, como a Dani falou, ela surgiu, a ideia de fazer essa cartilha surgiu de uma ansiedade que a gente tem, que a gente nutre coletivamente de agir, né? E aí a gente achou que fazer uma cartilha seria alguma coisa muito interessante, porque é muito prático, né? É um guia cheio de dicas. E uma coisa que a gente achou muito importante desde o começo era a gente juntar teoria e prática, porque a prática, a teoria da ciência climática, ela é aterrorizante, né? Ela deixa as pessoas assustadas. E a gente tem assim um cenário de fim de mundo. E então, para a gente não fazer com que essa educação seja uma educação que gera ainda mais ansiedade, a gente sabe que a ansiedade climática ela já está diagnosticada hoje, né? Então as pessoas já estão chegando na terapia. Eu já tive a oportunidade de conversar com psicólogas, né? E elas falam que isso está nas salas de terapias também, né? Então a gente achou que era muito importante juntar a ação. Então é isso que eu acho que é o mais legal desse guia. Ele traz a teoria explicada de um jeito muito, muito simples, com várias metáforas, né? A Dani vai falar depois disso, né? Da metáfora do cobertor. E junto com isso tem a prática, que é pela prática, pela ação, que a gente também não fica só absorvendo informação e ficando louco, né? A gente começa também a produzir conhecimento, produzir ações coletivas como a nossa, né? E faz um bem danado. Então, eu acho que é isso. É, essa preocupação, vou falar da enchente, Dani. Essa preocupação com a prática, no final das contas, ela se tornou prática até demais, porque no final do, do guia a gente traz aqui a Dani, trouxe um pouco da minha história na enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, a gente traz isso. Eu acho que é uma maneira da gente mostrar para todo mundo e reforçar a importância da gente falar disso, né? Para mostrar o quanto que isso é real, o quanto que isso é um problema real que a gente já está enfrentando, e o quanto que as escolas também são espaços fundamentais nesse processo, para você aprender, hoje, para aprender a sobreviver numa tragédia dessa, saber o que fazer, né, numa tragédia dessa. Que foi o que eu vi lá. Quando a gente chegou, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia, por exemplo, o que eu preciso levar para um abrigo, gente do Rio Grande do Sul. Eu falei, dia 24, eu falei, gente, todo mundo aqui ficou sabendo, né, gente? O Brasil inteiro ficou sabendo o que foi. Então é isso. Inclusive, eu vi que hoje aqui vai ter mais tarde uma fala que vai ser justamente sobre isso, né? Sobre ação na catástrofe. E isso é super importante. Já estou dando aqui a ideia para as meninas que não querem da gente fazer mais um capítulo no futuro que vai falar disso, de ensinar a sobreviver à catástrofe. Então é isso, gente. Então, era isso que eu queria falar. Vou passar a bola para as meninas, para elas irem para o que interessa. Eu vou só complementar a história da Mari rapidamente. A Mari, ela é uma das fundadoras do Famílias pelo Clima. Ela já esteve na COP 26 de Glasgow com o presidente da COP na época, Alan Sharma, e cobrou uma ação mais efetiva na crise climática. Isso foi 2021, 2022. E depois ela mesma passou com os 3 filhos, e com o marido e mais 40 pessoas, onde eles ficaram numa casa em Eldorado do Sul, que foi uma das cidades mais impactadas no Rio Grande do Sul, e eles foram resgatados de helicóptero do telhado dessa casa. Então ela já estava cobrando e ela teve na pele o drama de estar cercado de água e não ter para onde correr e não ter nenhuma orientação sobre o que ia fazer e como agir. Acho que ficou muito claro que o nosso país assim, não está nada preparado para a crise climática. A gente está, assim, a sensação. A Clarice estava lá também.
ela vai falar aqui também depois. A Clarissa vai falar também da importância da literatura, né, como instrumento também de mobilização, de conversa com as crianças sobre esse assunto que é tão difícil, né? E eu acho que é isso, a gente acha que está preparado, mas na verdade é que a gente não está, gente nunca está preparado. Por mais informação que a gente tenha, por mais que a gente já tenha se mobilizado, eu acho que essa COP ela tem um importante, né? Tá pela primeira vez começando a falar de adaptação, né? E se preparar para enfrentar, encarar a realidade, se preparar para enfrentar a realidade são pontos fundamentais para a gente sobreviver a tudo isso. E essa história da Mari está contada aqui na cartilha, ela é uma das autoras da cartilha, mas está contada aqui porque ela passou por isso quando a gente já estava na fase de diagramação dessa cartilha. Finalizando já essa publicação. E aí a gente fez um parem as máquinas e disse essa história tem que estar contada nessa publicação. E foi por isso que tem um capítulo aqui, é um pós-escrito aqui na cartilha, que fala de uma tragédia anunciada, de uma pessoa que já estava no ativismo e que vivenciou na própria pele a crise climática que está sendo agravada. Então, a gente vai falar um pouco do famílias também, você quer chamar o vídeo? É porque a gente traz essa imagem, né, de uma moça que nos tocou muito na primeira greve do clima, que é como poderia olhar nos olhos dos meus filhos e dizer: "Eu sabia e eu não fiz nada". Eu acho que, a gente vai passar um vídeo breve do Famílias pelo Clima, que é esse nosso movimento criado em 2019 para apoiar os jovens do movimento Fridays for Future, que não tinham ainda poder de voto, não tinham como acessar as autoridades e, de alguma forma, a gente, enquanto pais, conseguiu representar esses jovens. Mas não sei se tem som, qualquer coisa a gente depois compartilha. Que foi inspirado pelo movimento fundado por Greta Thunberg. A gente vai seguir, depois a gente compartilha. Pode ser? E agora eu vou passar a palavra para a Samantha, nossa geógrafa, super voluntária do Famílias, que vai falar um pouquinho dessa base, trazer um pouco da base conceitual, mas depois a gente vai falar da parte prática muito fortemente aqui da cartilha. Legal, boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vou contar um pouquinho da história do Famílias pelo Clima, né? Que é um movimento que surgiu como um dos braços do Parents for Future no Brasil, que tem como principal objetivo a justiça intergeracional, pensando no futuro das nossas crianças. É o que basicamente move o Famílias. O Famílias tem uma visão e uma missão que é educar e capacitar as pessoas a agirem pelo clima. E dessa missão, dessa justiça intergeracional, surgiu um desejo de quebrar o silêncio climático nas famílias e nas escolas. Assim veio a parceria com Escolas pelo Clima, nós fizemos vivências em 2 escolas no estado de São Paulo, os voluntários deram sugestões de como quebrar o silêncio climático nas escolas e surgiu a cartilha. A cartilha Educação Climática, guia prático para famílias e educadores, que é fruto da parceria entre o Movimento Famílias pelo Clima, escolas, saúde planetária, com apoio muito importante da Our Kids Climate, né? Do Instituto de Estudos Avançados, Reconecta e Saúde Planetária Brasil. Essa cartilha está disponível para baixar, vocês podem visualizar o QR Code aí na tela de vocês. Isso. E ela tem essa cartilha, ela tem 200, como uma curadoria de conteúdo mesmo, ela tem 216 dicas
práticas e links para estudos, para quem quiser saber mais, pelo que interessar, porque são várias pistas de como os educadores, principalmente, né, para a região, porque é isso, de novo, a gente fez com esse olhar da região do Sudeste, mas que a gente acredita muito que essa cartilha possa servir de alguma forma de inspiração, ou trazer algo novo de alguma forma, com essas 216 dicas que a gente tem. E é um PDF todo clicável, todas essas dicas estão clicáveis, então são para links, e as pessoas podem fazer as suas próprias navegações com base nessa curadoria que a gente fez. Ela está disponível, quando vocês acessarem o QR Code, vai direto aqui para o link no portal de livros abertos da USP, onde vocês podem acessar, podem baixar. Ela subiu como uma bibliografia de referência no Semadem Educação, que vocês estão recebendo aqui nessa semana, para a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência também. E ela basicamente tem 4 capítulos, além daquele capítulo final que conta a história da Mari. Então, por que isso importa? O que são as mudanças climáticas? O que é educação climática? Justiça intergeracional? O que nós queremos, basicamente, com isso, que é quebrar o silêncio climático nas famílias e nas escolas. E aí que vem o segundo capítulo, que é voltado especialmente aos educadores. Aqui nós trazemos dicas de como abordar a educação climática na sala de aula, por onde começar, né, fortalecendo o contato com a natureza e outros aspectos que depois vocês podem olhar. E quando a gente fala sobre educação climática nas escolas, a gente entende que isso é muito importante, porque a escola pode atuar como um meio de prevenção a esses riscos, a essa emergência climática. E para as famílias também. Nós basicamente repetimos o que nós falamos para os educadores, agora com um olhar para a família. Então, por onde a família pode começar com um diálogo em casa, né? E mais para frente, aqui, que vem o laço, que dá para envolver as famílias, que é importante, a gente tem um capítulo e uma parte, um subitem, onde a gente fala com as famílias, como as famílias podem se aproximar das escolas. Como que as famílias podem conversar com as escolas no sentido de auxiliarem no processo da educação climática. E o que a gente percebeu é que as crianças, assim como as famílias, elas não estão bem. Elas se preocupam com a crise climática, mas elas não sabem por onde começar, o que fazer. Então, nesse sentido, as escolas podem atuar, assim como os pais, assim como as mães. E quando a gente fala do diálogo, a gente dá muita importância a ouvir. Ouvir o que a criança tem a dizer, ouvir o que a família tem a dizer, porque de escutá-los, a gente consegue traçar um rumo das atividades, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que explicar sobre a crise climática de forma simples, que a gente entendeu, mostrar que o assunto é sério, não ser pessimista, e o que a Dani sempre falou, né, que é mostrar que existe solução, que a solução existe e tem que ser colocada em prática. E estar atento ao processo, porque no processo, com o diálogo com as famílias e com as escolas, a gente aprende. E ajudá-los nesse sentido, né, que as famílias tragam para vocês que vocês não estão sozinhos, que as famílias podem apoiá-los. Trazemos também uma carta que as famílias podem apresentar às escolas e ao poder público de como abordar a questão na sala de aula. E aí nós chegamos na nossa experiência, que é o 4º capítulo, que a Dani vai explicar para a gente, como que a gente pensou em todo esse processo. Essa é a parte que eu gosto mais. Eu até pedi para falar sobre isso, porque, de alguma forma, é isso. Assim, eu vou trazer para vocês um pouco do que nos instrumentalizou, porque essa experiência foi feita antes da redação da cartilha. E foi uma experiência que a gente fez, e aqui a gente conta o que a gente fez, como uma forma também, tanto de relato, como talvez de inspiração para algumas escolas. Então, a gente fez... pode passar? A gente... os desenhos estão lindos, esses desenhos são de crianças, mas isso a gente pode passar depois. Isso, agora tem a nossa fotinho com os educadores. A gente fez essa experiência em 2 escolas da região da Grande São Paulo,
são os municípios de Atibaia e Bragança Paulista, que ficam a mais ou menos 70 quilômetros da capital paulista, e são 2 escolas privadas. É importante que se diga isso, porque a gente pegou realmente escolas que são privadas e que já, de alguma forma, já atuavam com educação ambiental, já tinham horta, então a gente partiu de um ponto já um pouco mais à frente do que esse processo anterior de sensibilização de escolas que nunca falaram sobre o assunto. Mas, de qualquer forma, a gente fez, então, uma primeira atividade com os professores, e aí a gente mostrou por que era importante tratar da questão climática. Então, a gente trouxe o senso de urgência, a gente trouxe dados para mostrar o quanto é importante se falar disso no ambiente escolar. Pode passar. E depois a gente fez, num segundo dia, uma dinâmica com as crianças. E aí a ludicidade foi o que permeou toda a nossa atuação. Então, pode voltar um pouquinho? Isso, é. É porque nessa foto a gente mostra aqui, estamos Samantha e eu no palco aqui da Escola Viverde, lá de Bragança Paulista, onde a gente mostrou para as crianças de forma lúdica como as mudanças climáticas e como o aquecimento global acontece. Então, as crianças com os próprios corpos, elas eram os gases e também os calorzinhos. E à medida em que mais gases iam sendo colocados na dinâmica, mais calorzinhos eram apreendidos e retidos na atmosfera antes de voltar para o espaço. Então, elas conseguiram ver e testemunhar como que esse aquecimento do planeta acontece à medida em que a gente emite mais e mais gases de efeito estufa. E aí a gente também fez algo que para nós é de uma riqueza tremenda, e aqui vocês vivenciam nas ruas, nas famílias, na ancestralidade, essa questão dos povos originários, dos povos indígenas, dos cuidadores das florestas, que estão há 10 mil anos fazendo isso, e muito bem. E a gente estava, de novo, falando da perspectiva de São Paulo, onde a gente não consegue ter essa convivência tão próxima dos povos originários. Então, o que a gente fez questão de fazer foi levar uma liderança indígena do Pico do Jaraguá, da etnia Guarani, para compartilhar com as crianças dessas escolas que não têm contato com os povos originários sobre a cosmovisão indígena. Então, esse líder indígena, que também é um educador, foi até lá e contou às crianças histórias que são contadas para as crianças na aldeia, compartilhou com eles como é a cosmovisão e fez uma roda com manacá, envolvendo as crianças, que é de arrepiar só de lembrar dessa história. Então, a gente fez questão de trazer essa visão de quem não se desconectou, porque eu acho que a crise climática é uma crise de desconexão. A gente se desconectou da gente mesmo, da relação com os outros e, principalmente, do nosso contato com a natureza. Então, acho que a solução passa pela reconexão e trazer essa visão de povos originários que não se desconectaram é muito importante para nos reensinar como a gente pode fazer. Então, é isso. E depois a gente, para finalizar essa experiência, trouxe um tapete de 5 metros por 2,5 de um jogo chamado Trilhas para o Novo Clima, onde as crianças jogaram com os próprios corpos e ali avançavam casas quando faziam boas ações, né, para a proteção da natureza, ou retrocediam, ou ficavam paradas quando as ações não eram boas. Então, elas iam na leitura aprendendo também sobre o que é bacana e o que não é bacana de se fazer com a nossa terra, com a nossa casa. E depois as crianças foram convidadas a nos dar um feedback, e elas fizeram desenhos para representar como que elas tinham percebido aquela dinâmica. E aí o que veio foram histórias em quadrinhos maravilhosas, onde elas relatam ali, e foi importante o quanto elas exaltaram a liderança indígena como algo que elas registraram como sendo um momento importante. O Márcio é muito legal, enfim, que era o cacique Márcio. E aí a gente também fez uma pesquisa com as educadoras depois, perguntando para elas quais eram, né,
que elas acharam da dinâmica, então a grande maioria gostou muito, indicaria para outras pessoas, mas principalmente quais eram as principais dificuldades para conseguir falar da questão climática nas escolas. E aí, o que veio principalmente foi a falta de tempo, a falta de conhecimento e a falta de ferramentas pedagógicas para poder colocar isso em prática na sala de aula, para poder trazer esse assunto diante de uma grade que já é tão repleta e que tem que ser cumprida por todas as diretrizes de educação, enfim, como todos vocês sabem muito mais que a gente. E aí, a gente gostaria de convidar agora a Clarissa, porque a gente acredita muito que a literatura é um caminho como uma ferramenta pedagógica, e a Clarissa produziu um livro que pode, de alguma forma, ser também um instrumento para essa ferramenta pedagógica cujos professores disseram que era uma ausência para a gente. Então, Clarissa, fica à vontade. Bem-vinda. Somos todas da delegação de mães do Our Kids Climate. A Clarissa está aqui também pelo Mães pelo Clima, e aí ela vai contar para a gente. Bem-vinda. Obrigada, Dani, obrigada, Mari, obrigada, Samantha, obrigada a vocês aqui, acompanhando a gente. Antes de começar, eu queria saber uma coisa. Quem aqui é pai ou mãe? Bastante. Nossa. E qual de vocês tem filhos até uns 9 anos? Diminuiu um pouquinho. Legal. E quantos de vocês são educadores de crianças? De adolescente? Boa. Todos os níveis, né? Boa, boa. Bom, então estamos falando a mesma língua, né? Vocês entendem o que elas estavam mostrando, muito bem apresentando, e vão entender o que eu vou falar também. O Mães pelo Clima, assim como Famílias pelo Clima, ele faz a intersecção da pauta climática, que ainda, né, agora com a COP30, a gente conseguiu dar saltos assim muito grande por ser no Brasil, mas ainda as pessoas ficam perguntando, mas você vai para a Copa? É a Copa do futebol, né? Então as questões climáticas ainda estão distantes das pessoas. E quem dirá, né, das crianças, de pessoas com menos acesso e tudo mais. Então as Mães pelo Clima nascem de um lugar muito potente, que me perdoem os pais, né? Mas de um lugar muito potente de enxergar a maternidade não como empecilho, não de tipo, nossa, vou ter que abandonar tudo para cuidar do meu filho, vou ter que desistir do meu sonho, vou ter que mais uma coisa para eu fazer, para eu pensar nessa sustentabilidade. A gente nasce com o intuito de olhar para a maternidade como uma grande de uma força regeneradora, de olhar para essa força, a gente brinca, né? Mãe não tem preguiça. Mãe acorda e não tem preguiça. Mãe tem que fazer acontecer, né? Tem uma ali fazendo isso mesmo. Gostaria de ter preguiça, né? Mas não posso. Então, a gente olha para a maternidade sobre essa perspectiva do quanto somos capazes, porque naturalmente a gente já nasce com o dom do cuidado. A gente já sabe cuidar, né? Então, a gente fica sempre se questionando que filhos eu vou deixar para o mundo e que mundo eu vou deixar para o meu filho. Mas, com um grande mas, eu não quero mais uma coisa nas minhas costas. Eu não quero, além de ter que pensar... A gente tem muitos números que eu não vou ficar apresentando aqui, mas a gente entende que a maioria dos lares são chefiados por mulheres, 7 em cada 10 mulheres no Brasil são mães, a gente tem mais de 72 milhões de mães, 2 bilhões de mães no mundo inteiro, então é muita mãe. A gente precisa olhar para essas mulheres como força regeneradoras e sem colocar mais uma coisa nas costas dela falando, vai, brilha, agora lida com a crise climática também, né? Então, enquanto movimento, a nossa ideia com o livro que a gente está lançando, aquelas, né? Com o livro que a gente está lançando na quarta-feira, na COP do Povo, está todo mundo convidado, mas eu vou deixar exemplares aqui para vocês hoje, caso alguém queira. A ideia é que a gente traga uma ferramenta gostosa, uma ferramenta boa de se ler, né? E que, através dessa ferramenta, a gente possa conectar a escola e a família,
porque como as meninas disseram muito bem, existem muitos desafios dentro da grade curricular, assim como as mães, né? Então eu tenho que abraçar tudo, não vai dar para eu abraçar tudo. Então, que delícia se as crianças tiverem o dia da biblioteca ou puderem trazer essa conversa para dentro da escola também. Então, essa é a ideia com esse livro. A Mari passou pelas enchentes do Rio Grande do Sul, eu também passei. Imagino que vocês aqui tenham muitas vivências também, que eu gostaria de ouvir, se fosse possível. Muitos desafios, né? Em cada região tem os seus desafios, a seca, né? Enfim, queimadas. Mas a ideia é que a gente possa construir juntos esse mundo de mais amor, né? Esse mundo que está tão desconectado, e nós, educadores, nós, mães e pais, a gente traz uma visão do amor, da cura, não do combate, mas de um lugar de falar, cara, é possível, olha que legal, né? Como é que é possível? Ah, mas e se só eu fizer alguma coisa, vai mudar? Não sei, mas também não dá para não fazer, né? Eu não consigo botar a cabeça no travesseiro e não fazer nada. Então, a gente acredita que dá sim, que se todos nós fizermos, vai dar certo. Então, a ideia é que essa seja uma ferramenta, e tem mais outros livros maravilhosos, né? Tem um projeto lindo, que é o Primeiras Leituras, também da Renata, que reúne mais de... Agora eu vou chutar um número, né? Porque eu não sei decor. Mas mais de 140 obras da literatura infantil que fala sobre sustentabilidade e roda o Brasil mostrando. Então, tem muita coisa bacana que a gente pode explorar juntos, porque sozinhos é muito mais desafiador. Eu, como mãe, ali no meu quadradinho, na minha cidade, é muito mais desafiador do que se a gente for juntos, descobrindo caminhos juntos e abraçando essas ferramentas juntos. Então, acho que é mais ou menos por aí. Vocês têm alguma coisa? Querem trazer alguma coisa? Sim, não, não. Clarissa, eu queria só te perguntar como que você acha que o Ar que Respiramos, o teu livro, pode, de alguma forma, ajudar os educadores a trabalhar a questão climática com as crianças? Conta para a gente um pouquinho. Legal. Talvez não tenha ficado tão claro quando eu disse, apesar, eu tento ser didática, mas nem sempre eu consigo, mas aqui tem ideias práticas, e foi tão... Hoje de manhã eu recebi um presente, assim, que foi uma amiga que eu presenteei com o livro, ela me mandou uma mensagem que dizia que o filho dela, de manhã, tinha dito, mas mãe, a gente está tomando café com a luz acesa, e não precisa, tá claro, vamos desligar a luz? E aí ela disse, você tem razão, vamos. Aí o filhinho disse, que nem o Francesco fez no livro. Cara, chorei, né? Porque é muito lindo isso. E eu acho que é dessa forma. Quando as mães começam a, de novo, sem culpa, sem um peso a mais, sem nada, mas ter um momento... As meninas mostraram a foto do livro do Ativismo Delicado. O Ativismo Delicado vai muito para esse lugar. Eu tenho um lugar de presença. Eu começo a questionar. Eu preciso gastar tudo isso de água? Eu preciso estar com a luz acesa? O que eu posso fazer diferente? Eu posso separar o lixo? O que eu posso fazer, né? O que está ao meu alcance? Então tá bom, então vou começar a fazer. E aí as crianças trazem para a escola leva para a criança e tudo vai se retroalimentando. As mães e os pais começam a ficar mais interessados, as crianças começam a questionar mais, e assim a gente vai evoluindo e subindo um nível de consciência, né? A gente sai... Oi? Eu quis dizer que aí você começou a quebrar o silêncio climático, não é? Sim, quebrar o silêncio climático sem... As pessoas... Eu sei, gente, como é que é. Eu já tive nesse lugar também, né? Quando a gente não sabe o que é, a gente fala, lá vem, crise climática, de novo. Não vai chegar perto de mim, não é para mim, não quero. E chega, gente, chega. A gente viveu lá no Rio Grande do Sul, foi horrível, não desejo para ninguém, mas está mais perto do que a gente imagina, só que as pessoas não querem enxergar com esse nome desse jeito. Então, bora olhar para como a gente pode, né, aplicar no nosso dia a dia e fazer isso juntos num grande ciclo de retroalimentação e, como eu estava dizendo, elevar o nosso nível de consciência, né? Sair de um lugar de, isso não é para mim, eu não quero, não vai dar certo, para um lugar de vamos juntos, coletivamente. Pós-COP, o que a gente pode fazer aqui em Belém para cobrar, né? Todo mundo que está aqui, para continuar com todas essas ações. Como é que a gente pode fomentar isso, né? Então, acho que é por aí. Obrigada.
Muito obrigada, Clarice. Eu acho que é isso, e esse livro vai estar aqui à disposição, caso vocês queiram. Mas eu queria, antes... isso aqui são algumas observações da cartilha, mas antes de mais nada, a gente vai apresentar aqui o que a Lívia Ribeiro, que é uma das coautoras, ela é educadora, ela é do movimento Escolas pelo Clima, e ela contribuiu muito com o capítulo para educadores. Mas antes, eu queria muito ouvir de vocês e aproveitar que a gente está aqui nessa troca, e eu gostaria que fosse uma troca mesmo, para ouvir de vocês como que isso que a gente está trazendo com essa visão sudestina ressoa para vocês e de que forma se vocês já estão, de alguma forma, trabalhando esses temas no ambiente escolar e se isso é difícil, é fácil, não está na pauta. Vocês sentiram que as mesmas dificuldades dos professores do Sudeste também são sentidas aqui. Eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês puderem nos trazer esses relatos, a gente vai enriquecer muito, inclusive porque essa cartilha ela é um primeiro passo, mas ela é só um primeiro passo. A gente quer que disso outras e outras e outras ações se desdobrem. Então, vocês podem falar, por favor? Eu vou levar... Não, eu vou levar aqui. Tem que filmar. Vem aqui, vem aqui. E quem mais já pode vir. Vem aqui com a gente e conta, por favor. Senta lá, senta lá. Aqui? Isso. Então, boa tarde. Na realidade, é mais um contexto sobre o que vocês estavam falando. Uma pauta que vocês abordaram foi sobre coleta de lixo, dividir certinho, reciclável. Eu não sei como é lá pela região onde vocês moram, mas e aí, como é que funciona aqui? A gente ensina os nossos filhos ou nossos alunos a dividir metal, vidro, papel, mas no momento da coleta, vai tudo para o mesmo lugar. Aí é mais um questionamento. Como que a gente ensina isso para o nosso filho? E quando ele... Poxa, mãe, eu dividi tudo direitinho, mas o moço foi e jogou tudo no mesmo lugar. Então, a partir daí, qual é a medida que a gente faz? Ótima pergunta. Dar o meu... eu queria só saber seu nome. Meu nome é Thaíse. Thaíse, que bom te ter aqui junto com a gente. A gente vivencia a mesma coisa. E isso eu acho que é um problema em várias regiões do Brasil. Eu acho que é no mundo, viu? No mundo, E aí, uma questão que a gente vivencia, e que eu acho que a gente, enquanto pais e mães, tem para mostrar para os nossos filhos, a gente está fazendo a nossa parte, está fazendo certo, a gente tem que pressionar os governos para que eles tomem as medidas. E essa questão de pressionar pelas ações positivas é importante. Lá em São Paulo, a rua onde eu morava também não tinha coleta seletiva. Eu ficava armazenando em casa e ia num ecoponto, num supermercado que tinha reciclagem e levava, às vezes enchia o carro de recicláveis e levava, porque era uma questão com a qual eu estava comprometida. Mas, ao mesmo tempo, também cobrava da prefeitura e sempre que pude, fazia várias comunicações para denunciar a falta de reciclagem, porque isso é uma questão de, eu acho que praticamente todas as cidades brasileiras, só 3% dos recicláveis são de todo o lixo, né, produzido no Brasil é reciclado. E a gente tem um potencial tremendo, a gente está jogando dinheiro no lixo, literalmente, porque esses recicláveis podem gerar renda, inclusive, né? Eu faço isso também, eu levo até o ecoponto, e outra alternativa, pelo menos lá onde eu moro, tem muitos catadores, né? Então a gente também combina com eles, deles irem retirar, procurar aonde tem, né, a cooperativa perto da tua casa, é uma maneira de fazer isso também acontecer. Infelizmente, quase não tem no Brasil a coleta seletiva, essa é uma realidade. Exatamente. E aqui, como é que você costuma fazer, assim? Você faz a reciclagem em casa e depois?
Então, eu separo corretamente, mas só que eu moro em uma ilha. Eu moro na Ilha do Outeiro, aqui no Belém do Pará. E aí, por lá, pela na nossa região, não tem local perto para a gente possa ir a um ecoponto. Ecoponto. Então, a partir daí, a gente pega, coloca separado e vai para o mesmo lugar. Então, não adianta muito. Não adianta. Eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinha. E eu pratico isso com ela. Olha, tu joga papel no papel, isso, isso e isso. Mas ela já até questionou a mim. Ela tem 7 anos, mas ela questionou. Aí eu falei, infelizmente é algo que acontece. Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho e bora ver no que vai dar. E é aqui em Belém. Essa aí. Olha, deixa eu falar uma coisa que dá para todo mundo fazer também, que é a compostagem. Acho que a gente fala disso aqui na cartilha da Falamos. compostagem, né? E é super simples, qualquer pessoa que tem, não precisa nem ter um quintal, na verdade, até dentro do apartamento dá para fazer a compostagem. E, assim, claro, não vai resolver, né, com o lixo que é reciclável, mas pelo menos o seu lixo orgânico você consegue dar uma destinação melhor e ainda, além de tudo, você produz adubo que você pode usar no seu jardim. Então, aí as crianças amam fazer compostagem. Eu acho que ter uma composteira em escola deveria ser obrigatório. O que eu queria falar... pode falar. Inclusive, a gente trabalha aqui no CISEB com a compostagem. Aí é uma alternativa que eu peguei. E lá onde eu moro, na ilha, acontece de nem sempre ter a coleta. Normalmente, eles anunciam que é 3 vezes por semana, dia de segunda, quarta e sexta. Mas, na realidade, não acontece. E aqui em Belém do Pará, a gente tem um problema contínuo, que é não ter local para jogar lixo. E aí, o que acontece? As pessoas jogam lixo na rua. Cachorro pega, revira lixo, quando chove, inunda, e porque o nosso saneamento não é um dos melhores. Então, a partir daí, vem o chorume, a água fica ruim, tu pisa na água cheia de lixo, então, consequentemente, ela vai te passar algumas doenças, pode te passar algumas doenças. Então, não é totalmente culpa dos moradores, mas eles deveriam, mas nem sempre tem coleta. Lá onde eu moro, eu preservo, porque eu sei que, tipo, eu fico esperando o ônibus para poder colocar o meu lixo para fora, porque senão ele pode não passar e pode, sei lá, pegar cachorro, revirar e inundar toda a rua da minha casa. O que eu ia completar, Thaís, é que agora é o momento da cobrança, né? Os holofotes estão aqui em Belém e a gente sabe que existe um plano nacional de resíduos sólidos já de muitos anos. Os municípios são obrigados a ter o seu próprio plano municipal de resíduos sólidos, mas agora que os holofotes estão aqui em Belém, é o momento de fala que vocês, moradores do município, têm. Né? Usar os canais, mostrar a realidade, para que efetivamente tenha essa política pública, porque é uma questão de saúde, né, Dani? Como você fala, saúde planetária, né? E o local tem que estar conectado com o que nós queremos no mundo. Então, é o momento, é agora. Cobrar mesmo. Eu sou universitária, faço pedagogia na Universidade da Amazônia. Estou no 6º período. Eu e a minha amiga Natasha, a gente está com um projeto de 3 livros. Um deles é sobre cidade esponja no nosso estado, na qual a gente aborda o saneamento como e como ele afeta a nossa saúde e o nosso estado de vida. Então, a partir daí, a gente visualizou essas situações e a gente quer mais no didático com crianças, devido à pedagogia, né? E aí a gente pegou e falou como é que a gente poderia abordar a cidade esponja, nosso estado, que inclusive é um estado que tem muitas árvores não suficientes, que poderia ter mais e mais para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a gente queria trabalhar isso nas crianças para abordar um pensamento crítico e buscar soluções mediante a nossa situação. Que maravilha, muito obrigada. Eu adorei, estou ansiosa para ver esse livro. E assim, vocês já pensaram como vocês querem trabalhar isso com as crianças? Na realidade, o livro já está pronto. Falta a gente conseguir publicar.
E aí a gente está buscando outras alternativas, porque a gente está com 3 livros. E todos os 3 livros abordam pensamentos críticos do nosso Estado. E aí a gente já buscou orientadores, aí, só que nenhum ficou muito, não é muita área, né? Mas todos os 3 já estão prontos. A gente já pegou e já buscou, aí agora só falta a gente conseguir alavancar. Que maravilha, parabéns. E assim, eu diria, né? Enquanto movimento Famílias pelo Clima, alô, governo de Belém, vamos fazer política pública para reciclagem de resíduos. Alô, governo do estado do Pará, vamos apoiar os livros e as publicações que tragam esse assunto para dentro das escolas. A gente também está numa batalha para fazer com que essa cartilha chegue em escolas de diferentes territórios, e é difícil. A gente conseguiu imprimir 5 exemplares, o resto é todo acesso online, a gente já teve mais de 6.000 downloads, mas a gente quer fazer chegar a todas as escolas, e a gente ainda não conseguiu. Então, a gente sabe que a batalha é dura, mas a gente não pode desistir. Muito obrigada. Obrigada. E temos mais uma participação aqui, bem-vindo, professor, fica à vontade. Conta para a gente como é que é essa questão de trabalhar crise climática dentro das escolas aqui em Belém e no Pará. Boa tarde, professor Eliezer, né? Sou da rede estadual, matemática, e agora participando aqui do CISEB, né, como professor de inteligência artificial. Só para compartilhar com vocês uma experiência aqui, né, do nosso estado. O nosso estado, ele tem na grade curricular, né, por lei, a disciplina de educação ambiental. É um componente curricular no estado inteiro, tanto no ensino fundamental menor, né, a partir do 6º ano, quanto no ensino médio. Então, existe uma carga horária, né, destinada a essa disciplina de educação ambiental. Aí fica mais fácil da gente conseguir trabalhar, os professores que possuem essa carga horária, a fazer projetos, a desenvolver ações dentro de cada uma das escolas. Né? Não sei, aqui na escola em que o CISEB está dentro, que é a Escola Marechal Cordeiro de Farias, aqui em Belém do Pará, ela tem vários projetos nessa área com a disciplina de educação ambiental. A escola é toda arborizada, né? É um projeto da escola, tem as plantas colocadas com material reciclado, se vocês, assim, durante o trajeto de entrar, tem as plantas, né, que estão colocadas, trabalha com a parte da composteira, né, com todo esse material orgânico que cai das árvores, então eles têm uma composteira, fazem a compostagem aqui dentro do CISEB, o professor Dilson, né, que é o professor da Sala de Culturamento, tem um projeto de composteira, então a gente sempre está buscando essas parcerias, esses projetos, e aqui na nossa educação pública do Estado, a gente possui essa carga horária, que a gente consegue trabalhar muito bem essa parte. E professor, só explica uma coisa, o fato de estar hoje, de estar atuando na área educacional em um estado que está na Amazônia, isso traz alguma diferença quando a gente pensa na comparação com educação em outras partes e outros territórios? Favorece estar no coração da floresta amazônica ou isso fica à parte do sistema educacional? Conta para a gente. Assim, sem dúvida nenhuma, é um grande incentivo a gente já fazer parte. Né? A nossa cidade, ela tem, como a Thaís falou, ela tem o costume de ser uma cidade extremamente arborizada. Né? Nos bairros principais, como o bairro de Nazaré e outros, nós temos os túneis de mangueira. Então, isso já é uma cultura do nosso estado, da nossa cidade. Então, facilita bastante. E como o nosso estado, o estado do Pará, é um estado que tem várias realidades, né? Tem educação ribeirinha, tem educação indígena, educação quilombola, o Estado está sempre fomentando novas maneiras de aproveitar, né, como vocês falaram, todo esse conhecimento ancestral, né, dos povos originários, para estar
participando dentro das nossas escolas. E a gente procura sempre, então a maioria das escolas possui muitos projetos nessa área de educação ambiental. Na outra escola que fazia parte, antes de vir para cá para o CISEB, a Escola Salesiana do Trabalho, nós estamos desenvolvendo lá, ainda está esse projeto ainda, um projeto de destaque no estado, que a gente estava fazendo placa térmica com caroço de açaí. Né? Então, para quê? Para melhorar a qualidade da estrutura da escola. Tem muita escola que não é climatizada, muito quente, então essas placas conseguem diminuir até 3, 4 graus a temperatura no ambiente. Coloca no forro, né? Então, a gente estava desenvolvendo essas placas em parcerias com a Universidade Federal do Pará. Então, é um projeto dos alunos, dentro dessa disciplina de educação ambiental, a gente consegue fomentar e participar. E aí incentivar, lógico, não só a educação ambiental, mas todo o pensamento científico, a educação científica dentro da sala de aula. Que maravilha, professora. É inspirador, assim, para a gente, né? E isso mostra o quanto uma política pública onde tenha isso se torne mandatório, acaba contribuindo para a criatividade, inclusive, desses projetos. E o senhor estava mencionando que é professor de matemática, trabalha com inteligência artificial, e eu lembrei do caso lá de Jaboatão dos Guararapes, onde isso é pura matemática também, onde as crianças foram educadas para essa gestão de riscos climáticos e elas aprenderam a medir numa garrafa PET o volume de água em um determinado espaço de tempo, e elas identificaram, quando deu uma chuva tremenda na região metropolitana do Recife, identificaram que o bairro ia alagar, e elas conseguiram, porque já estavam treinadas, evacuar o bairro. Houve muitas mortes nos bairros do entorno, e naquela comunidade onde as crianças estavam preparadas para a gestão de desastres e de riscos, não houve nenhuma morte. Então, as escolas, como espaços de educação, inclusive para o saber lidar com a crise climática, por exemplo, com projetos que reduzam a temperatura e melhorem a sensação térmica diante desse aquecimento que a gente já está vivenciando, é muito importante. Então, parabéns. E muito obrigada por compartilhar. Professor, vem, por favor. Ai, que bom. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, e parabéns. Obrigada. Bem-vindo, professor, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Relinaldo Oliveira, sou professor de matemática e física, atualmente sou formador aqui no CISEB, né? E trabalho também com formação de professores há mais de 20 anos. Eu queria, na verdade, relatar algumas coisas a partir da fala de vocês, em relação à questão do que nós estamos sofrendo aqui, né? Nos últimos anos, apesar de nós estarmos numa região banhada pelo maior rio do mundo, nós tivemos muita seca, principalmente na Ilha do Marajó, né? E isso foi devastador, porque muitos criadores de búfalo perderam criações, etc. E, inclusive, houve um processo migratório muito grande da movimentação das casas, das famosas casas flutuantes, em decorrência disso. Eu sou filho de ribeirinho, meu pai e minha mãe é ribeirinho, e eu venho escrevendo alguns artigos falando um pouco disso também, e trabalhando com a nossa formação. Hoje, por exemplo, dentro da Universidade Federal do Pará, nós temos um grupo de pesquisa que trabalha o elo entre as tradições e a modernidade, um processo sócio-histórico dentro da matemática e das ciências, e o que nós observamos é o quê? Que as tábuas de Baré, que são medidas utilizadas pelos pescadores, estão sofrendo um movimento muito grande, e isso está provocando uma inquietação desses pescadores que conseguiu prever com bastante antecedência, usando a questão do conhecimento popular, e hoje, por conta desse movimento irracional do clima, né, desordenado, eles estão se perdendo. Inclusive, semana passada eu estive conversando com alguns pescadores, a mudança da questão de pescar. Até o próprio Defeso estão estudando possibilidades de mudar em decorrência desse movimento. Então, é algo que os mais antigos estão percebendo e os novos também, as crianças estão percebendo que aquilo que eles aprenderam com seus avós
já não está dando certo, em decorrência desse processo, né? Então, é importante também salientar que, quando você faz a pergunta, o que é que tem mudado de nós, Amazonas, né? Primeiro, é o momento de fala. Durante muito tempo, os outros falavam pela gente, né? Então, está ocorrendo há uns 10, 15 anos um movimento de quê? De que nós, enquanto paraenses, enquanto amazonenses, possamos falar e contar a nossa história. Isso se dá principalmente no movimento dentro das universidades, né? Eu sou professor universitário, então é um movimento que vem acontecendo de que a gente, enquanto professor, possa ter poder de fala. Eu estava observando e comentando lá atrás quantos de livros que vocês têm, né, e trouxeram. É uma coisa que eu luto há bastante tempo, de que nós, paraenses, amazônicos, possamos escrever livros. Eu tenho pelo menos 4 já e-books, né, que estão aí pelas redes sociais, falando um pouco sobre isso, mas penso que é uma necessidade nossa de que nós, enquanto professores amazonas, possamos escrever mais sobre nós mesmos, né? Eu sou oriundo de um estudo etnomatemático, né, onde a gente prima muito pela questão dos intelectuais da tradição, né, que são justamente aquelas pessoas quilombolas, ribeirinhas, povos originários, que conhecem profundamente aquela situação e, às vezes, não têm poder de fala, não é verdade? E isso precisa estar mudando, mas a gente precisa estar muito atento para isso. Então, quando vocês tragam com cartilhas como essa, livros como esse, é uma provocação para que a gente possa, sim, despertar e escrever sobre, porque nós precisamos, eu acredito que a gente precisa fazer um movimento lá na formação, né, com os nossos futuros professores, para que eles possam trazer essa nova ideia. Isso já vem acontecendo em algumas universidades. Lá na universidade que eu trabalho, tem um movimento sobre isso. Agora, é importante que isso seja alargado, né? Seja o CISEB, por exemplo, tem esse desafio, ele já vem fazendo isso. É uma política do CISEB, de que a gente trabalha com a sustentabilidade. Nós temos um jornal que é produzido aqui pelo CISEB, pelos alunos do 6º ao ensino médio, que tem como vertente exatamente as questões climáticas, a sustentabilidade, tá certo? E o meio ambiente. Então, dando fala para o aluno falar sobre ele mesmo. Então, esse é o processo que está acontecendo aqui no CISEB, tá? Feito por alunos, o texto, a diagramação, sabe? Então, isso é um processo, é um projeto estruturante do CISEB. A ideia é que ele tenha em todas as escolas. E aí vem a questão de ser um jornal digital. Aí, a primeira pergunta que a gente fala para a criança, né, do 6º ano, por que digital? Porque é sustentável. A pergunta, você já parou para pensar quantos de árvores se derrubam para fazer uma página de um jornal? Quer dizer, eles começam aí, entra matemática, entra física e tal. Você acaba dando uma propriedade para ele, para que ele se sinta, se tenha o pertencimento de que esse jornal é meu, é da minha escola, e eu estou trazendo a minha realidade da escola e do entorno dela. Tá certo? Então, eu queria agradecer a vocês, dizer que isso nos provoca uma inquietude muito grande de que nós, pesquisadores aqui da região, possamos produzir cada vez mais. Eu faço muito artigo, escrevo de muitas coisas, e outra coisa que é importante, e podemos observar aqui nas falas de vocês, hoje você não pode ter um conhecimento linear, né? O conhecimento ele tem que ser eclético, você tem que passear por todas as áreas, porque as nossas crianças são assim, não é verdade? E nós, infelizmente, acabamos lineando o conhecimento. Quando elas vão para a escola, elas não são conhecimento linear, mas a escola, por si só, acaba lineando, ela mostrando apenas um caminho. Então, trazendo a fala de vocês, a expertise de vocês, com essa diversidade de conhecimento, prova que, pelo menos para mim, que eu estou no caminho certo. Obrigado. Professor, muito obrigada. Sim. E professor, eu posso dizer, assim, eu terminei agora meu pós-doutorado de 5 anos lá na Universidade de São Paulo, que os pesquisadores estão cada vez, né, daquela ciência tradicional da Universidade de São Paulo, os que estão sensibilizados para essa necessidade de reaprender com os povos originários e com essa realidade de quem está, de fato, vivenciando as questões, principalmente quando a gente fala de crise climática,
nós estamos sedentos pelos livros produzidos por vocês. É isso que eu ia falar. Nós Esse precisamos conhecimento de disso. vocês, ele é importante. É isso que vocês precisam ter certeza. Isso aqui, ele foi feito voluntariamente, no desespero do dia a dia. A gente conseguiu um grant, né, um dinheirinho para poder diagramar bonitinho, mas se não diagramasse bonitinho, a gente ia publicar no Word mesmo, né, Dani? E ele está lá disponível para download, e a gente nem imaginava, já tem 6 mil downloads, né? A gente nem imaginava que ia conseguir fazer isso, né? Então, é isso, gente, tem que fazer. Só para relatar já, nós temos aqui, dentro da Universidade Federal do Pará, o Instituto de Educação Matemática e Científica, que é referência no Brasil, no estudo da etnodiversidade, da produção de conhecimento matemático e ciência através dos povos originários, através do que nós, a partir da professora Maria Conceição de Almeida, da UFRN, vamos chamar de intelectuais da tradição. Então, nosso grupo de pesquisa trabalha nesse processo. Nós temos muitas teses e dissertações, muitas publicações, e brevemente também, agora, se Deus quiser, no próximo mês eu também estou defendendo a minha tese de doutorado, que vem trazer um pouco de um processo do conhecimento, desde a produção da comunicação matemática, das tábuas de argila até a IA. Que maravilha. Bom, e falando como pesquisadora agora, né, com o chapéu de pesquisadora de saúde planetária Brasil, lá na Universidade de São Paulo, as portas estão abertíssimas para ouvi-lo, né, e para ouvir os pesquisadores mesmo daqui, para a gente fazer essas trocas ricas e produtivas. Obrigada, professor. Foi uma aula aqui. Obrigada. Muito obrigada. Quem sabe um pós-doutorado lá. Obrigada, professor. Bom, gente, e a gente tem uma parceira que não pôde estar aqui hoje, que é a Lívia, e a gente queria apresentar um pouco do trabalho dela. Foi muito bom ouvir, porque eu acho que desse ponto a gente consegue pegar essa perspectiva do Escolas pelo Clima de um jeito bacana. Bom, Escolas pelo Clima, ele tem atuado como uma rede mesmo de escolas. A gente vê que aqui já tem muitos trabalhos muito criativos sendo realizados, e esse movimento Escolas pelo Clima, ele pretende justamente juntar outras escolas de diferentes geografias, de diferentes espaços, de todas as regiões do Brasil, para poder quebrar esse silêncio climático e incorporar a educação ambiental e climática em escolas que não estão fazendo isso ainda. Então, já tem 1.400 instituições signatárias, 75% delas são da rede pública de diferentes lugares. Isso alcança, por meio dos educadores, cerca de 1 milhão de estudantes, e tem mais de 85 mil educadores envolvidos nisso. Pode passar. Então, justamente, né, isso é um processo gratuito. Eventualmente, as escolas que estão nos ouvindo podem também se engajar nesse movimento, serem signatárias, porque lá é um espaço muito legal de trocas. Então, as escolas relatam o que elas estão fazendo ali nos seus ambientes, junto às comunidades escolares, junto à comunidade dentro da escola, e aí elas trocam as experiências, e umas experiências podem inspirar as outras, como a gente buscou fazer aqui, trazendo um pouco da questão da cartilha. E aí é isso, eles auxiliam com essa curadoria de conteúdo, fazem um curso introdutório, tem eventos, palestras, tem um Media Kit também, e eles dão selos para as instituições que são parceiras, para que essas instituições façam parte desses grupos, e tem um congresso onde tem o compartilhamento dessas iniciativas. Então, é um networking e uma rede que vai co-criando e compartilhando soluções para uma inspirar a outra. E também a premiação dos melhores do ano, né? Então, eles têm todo... Pode passar. Obrigada. Aí tem toda uma questão de como incorporar essa questão da ação climática dentro das escolas. Isso é uma espiral aí que passa desde um diagnóstico da escola, o que pode ser feito, identificação de um desafio, problema para endereçar, como achar soluções para esse problema, implementar essas soluções, medir os resultados e, depois disso, trazer uma aprendizagem que possa inspirar outras ações, e isso como integração curricular,
e aqui, sendo um Estado que tem isso como uma obrigação, isso aqui se torna um processo muito mais fácil, né, aqui no Estado do Pará. E aí, trazendo essa ideia do engajamento. Então, realmente é difícil envolver a comunidade nesses processos participativos, a gente sabe disso, né, que a gente tem toda a rotina para executar, toda a grade curricular, pode voltar um pouquinho, para executar, mas aí a gente se depara com mais um desafio, e eu acho que isso é uma questão de engajamento mesmo, que precisa ser promovido, né? Pode voltar. E aí é isso, né? As pessoas, quando a gente pergunta assim, né? Os sudestinos falando agora, mas essa é uma pesquisa nacional. Se as pessoas se importam com o enfrentamento dessa emergência climática. Aí a resposta é sim. A grande maioria das pessoas se importa. E aí, aqui, os brasileiros sabem que o aquecimento global está acontecendo, afirmam que 77% afirmam, né, e conseguem reconhecer, embora 99% dos cientistas afirmem e digam que as mudanças climáticas acontecem e que são provocadas pela ação humana, 77% das pessoas atribuem o aquecimento à ação humana. Então, ainda tem um gapzinho. Agora, a questão é essa a pergunta, né? Porque as pessoas dificilmente agem diante do problema, desse enfrentamento da crise. A gente sabe que é difícil mudar. A gente sabe que é difícil. No microcosmos da nossa vida é difícil mudar. Mudança é difícil, mas essa é uma mudança que está sendo requerida para nós enquanto humanidade, porque, no fim, estamos todos em risco. Estamos todos em risco. E colocando outras formas de vida em risco. Então, a gente, de fato, precisa mudar. E pode ser divertido se a gente fizer junto. Então, nesse sentido, tem esses diversos elementos que a gente pode trabalhar. Então, com esse foco no ser humano, em desafios imediatos e problemas de curto prazo, esses elementos de uma zona de conforto, né? Porque a gente sabe que a gente... Só que a gente está numa zona de conforto que é uma zona de desconforto, porque quem é que está confortável com uma seca que se repete? Porque não foi... nesta região, onde as vias e a circulação humana é feita por rios, ter uma seca é impedir o deslocamento. Então, isso é uma zona de conforto? Não, isso é uma zona de desconforto. A mesma coisa com as enchentes, que deixam lugares históricos embaixo d'água em outras regiões. Então, que conforto é esse? Então, a gente está sendo convocado para mudar para algo que pode nos fazer bem, ou pode retomar o bem para a gente, porque a gente está indo para uma zona cada vez mais desconfortável, né? E aí, tem algumas dicas que o Escolas pelo Clima traz. Uma delas é de buscar tornar o conhecimento mais acessível, mais democrático, menos com linguajar científico que faz a gente ter sono. Também, ao mesmo tempo, tentar evitar a inação, porque daqui a pouco, se a gente apavora muito, todo mundo diz, então não tem nada o que fazer, vamos lá cabecear a bomba, cabecear a onda e dane-se, não tem o que eu possa fazer. Cada um tem o que possa fazer. E se a gente fizer juntos, a gente tem uma potência muito grande, inclusive para cobrar ações. Porque eu acho que a gente agora está no momento em que as pequenas ações individuais são importantes, mas a ação nossa coletiva, enquanto força para pressionar pela mudança, ela é maior. Facilitar esses processos e hábitos, né? Aproveitar os efeitos essa questão da tendência humana de se manter na opção que é apresentada inicialmente. Então, é tentar facilitar esses novos processos, esses novos aprendizados. Ouvir para agir, que nós falamos bastante, é o que a gente quer. É importante para esse pico, né, o vírus aqui. Gente, era o que eu esperava. Agora eu estou feliz com essa... Porque se mais gente quiser falar, eu vou adorar ouvir. Porque tem... Professor, venha cá, professor. Só terminando aqui, essa questão de identificar os atores-chave também, né, de quem são esses atores que podem promover essa mudança, ou pelo menos ser lideranças nesse processo de mudança,
criar coletivamente e com sentido, e garantir reconhecimento institucional, também é importante, e ser específico e avaliar os resultados e ter consistência e coerência. Então, é uma participação ampliada e uma construção de redes. Então, eu acho que esse momento aqui é uma construção de redes que se inicia para que a gente continue esse diálogo no pós-COP e possa aprender uns com os outros e fazer a diferença. Então, é isso. Aqui tem um QR Code para participar. Mas, professor, bem-vindo. Gostaríamos muito de ouvi-lo. Bem-vindo. Eu sou o professor Dilson. Estou trabalhando aqui no CISEB. Já estou no final da jornada, praticamente, mas ainda estou aqui, e porque é um ambiente que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que faço também. Eu sou professor de Biologia e de Ciências. Aqui no CISEB nós temos uma dinâmica de trabalho baseada na metodologia do Design Thinking, e trabalhamos as imersões, né, com alunos das escolas que agendam para vir aqui, e trabalhamos também as mentorias com aqueles alunos que têm um projeto para tocar com a gente. Inclusive, vocês vão conhecer alguns, se estiverem por aqui, né? Mas é assim, gente, nós já trabalhamos várias imersões voltado para essa questão ambiental, onde uma foi muito significativa foi a coleta seletiva de resíduos sólidos, onde os alunos fizeram maquetes, assistiram vídeos inspiradores. E, atualmente, a gente está com um trabalho, com uma mentoria, uma escola, que está trabalhando o meio ambiente a partir do terrário. Então, nós controlamos alguns fatores ali no ambiente, né? Eles observam e passam uma planilha. Nós temos alguns sensores que detectam a questão da qualidade do ar, e esperamos com isso que eles criem essa noção, né, da necessidade de você cuidar, né, cuidar do ambiente. E a gente já percebe isso hoje. Eu percebo que os alunos que a gente trabalha hoje já têm uma consciência bem melhor. Isso é muito estimulador. Até pelo nível de informação que se tem hoje, né? Eles acessam, eles leem, eles assistem televisão, enfim. Para mim, como educador, eu acho que o grande problema hoje, aliás, ainda não, é o negacionismo climático, né? Então, é triste você ver um líder de uma grande nação negar, né? Então, as pessoas que hoje se projetam na sociedade, queremos ou não, elas são seguidas por outras, né? O que elas dizem, na cabeça de alguns, cai como uma verdade. E isso nem sempre é verdade, né? E, felizmente, tem outro lado também. Nós temos hoje a capacidade de comunicação está muito grande, as redes sociais nos conduzem a vários locais, digamos, e nós temos acesso a várias culturas, a vários pensadores, e com isso nós também podemos levar conhecimento às pessoas de uma forma mais efetiva, né? Então, quando a gente assiste hoje, né, em vários locais de catástrofes acontecendo, vocês falaram agora do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos agora, inclusive, no Pará, no interior do Pará, uma bem complicada, que a gente não via antes. E tudo isso, a gente, bom, está se aproximando da gente, né? Então, quando a gente conversa com os alunos, olha, gente, isso não é só na televisão, não, que vocês veem. De repente pode chegar aqui, a gente espera que não, né? Mas o que a gente tem que fazer? Temos que cuidar, né? Nós temos que ter certas atitudes no sentido de preservar, né? Então, felizmente, hoje a gente já percebe, né, muitas ações ainda isoladas, mas de um retorno assim, bem interessante, né? Inclusive, a questão
de você reverter certos quadros de degradação ambiental que você pensava que eram irreversíveis, né? Mas não, a natureza ela tem essa capacidade, né, de se renovar, de resistir. E nós, quando estamos num trabalho para fazer que essa capacidade da natureza ela seja percebida e que a gente pode fazer alguma coisa no sentido, né, de interagir com ela. Então, quando a gente vê no terrário, por exemplo, né, está fechadinho ali, mas as plantas estão lá, crescendo, os animais que estão soltos lá também estão vivendo. Quer dizer, quando a gente trabalha essa questão da interação da natureza, né, com os seres que estão habitando nela, com o vivo e o não vivo, né, a questão do biótico e do abiótico, né? Então, eles percebem isso aí. Então, através dessa percepção, a gente pode fazer muita coisa legal. Então, a gente está agora falando aqui em Belém da questão do legado que a COP30 vai deixar para a gente, né? Eu já estou vislumbrando aqui que uma das coisas boas é a presença de vocês aqui com esse trabalho maravilhoso. E já estou vislumbrando também a possibilidade de, a partir do trabalho de vocês, fazer uma imersão que esteja presente esse pensamento de vocês, essa experiência de vocês, que esteja na nossa imersão. Professor, muito obrigada, parabéns, porque no fim a gente está falando de preservar a vida, né, professor? É isso, conta com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Bom, e aqui está o QR Code, né, do Escolas pelo Clima, e finalizando aqui, eles têm um mapa de ações também que estão sendo feitas, isso tudo é online, então dá para pesquisar práticas que são executadas já online, aqui também nesse outro QR Code. E é isso, né, gente? Eu acho que aqui o vídeo a gente já falou sobre isso. E só para... Ah, professora, bem-vinda. Só para dizer que a gente já lançou a cartilha no final do ano passado no Instituto de Estudos Avançados da USP, lá pelo Grupo Saúde Planetária Brasil, junto com Famílias pelo Clima, com Escolas pelo Clima. Tivemos educadores participando e também a gente lançou lá na Virada Sustentável, lá em São Paulo. Então, do nosso ponto de vista sudestino, a gente está tentando fazer essa parte para tentar promover essa reconexão por lá. Professora, bem-vinda, por favor. Por favor. Boa tarde. Em nome da coordenação do CISEB, nós queremos presenteá-las com a muda de palmeira, produzida assim também com os nossos vasos, que são de material também biodegradável, né, biorreciclável, e produzido aqui pelos estudantes, pelos professores, tá bem? Então, dizer que vocês vieram trazer para nós sementes, né, de esperança, de sustentabilidade, levem da gente a nossa lembrança, né, em nome da coordenação, professora Cassilene, professor Rafael, toda a equipe, que também está aqui passando esses momentos com vocês de trocas e que com certeza saiamos hoje daqui muito mais enriquecidos. Muito obrigada. A gente já tira. Obrigada, professora. Bom, a gente sai daqui com sementes, não mais do que sementes, agora já são mudas que a gente pode levar com todo amor e carinho. Foi emocionante. Se alguém mais quiser falar mais algumas palavras, mas assim, a gente aprendeu muito nessas trocas. Foi muito rico. Mari, você quer dar as últimas palavras? Eu quero dizer que foi muito enriquecedor mesmo ouvir vocês, e eu anotei tudinho, viu? Anotei tudinho para pensar depois, reler, porque foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo por terem participado aqui com a gente, trazerem a visão de vocês, que é realmente muito enriquecedora.
e que essa parceria prospere, que essas sementes jogadas ao solo, elas possam germinar e participar desse reflorestamento, inclusive das mentes. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Fechou? Vem na chuva.